turminha do quinto ano, a nossa aulinha de hoje é a disciplina de ciências. Então, nós vamos fazer uma revisão sobre sistema circulatório, tá? Circulação sanguínea e também excreção no corpo humano, tá certo? Então, vamos lá. Excreção de substâncias tóxicas. Quando a gente fala em excreção, a própria palavra já nos dá o significado. Excreta, excreção. É você colocar para fora, tá certo? Substâncias tóxicas. É você colocar para fora aquilo que você não precisa mais no seu corpo, tá certo? E que se você ficar com essa substância, vai lhe prejudicar de alguma maneira. Então vamos lá. Substâncias tóxicas são formadas durante a respiração celular e outros processos do organismo. Então, a gente sabe que no nosso organismo, a todo momento, estão acontecendo reações químicas dentro das células. A gente sabe que as nossas células, elas fazem um processo de respiração e com isso também são produzidos algumas substâncias, tá? Substâncias que o nosso corpo precisa colocar para fora, tá bom? Porque a gente não vai precisar mais delas, tá certo? Elas são excretadas do organismo, né? São colocadas para fora por meio de diferentes mecanismos. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos aqui. Respiração, urina, suor. Então, nós temos respiração, urina e suor. No processo de respiração, nós liberamos o quê? Dióxido de carbono. Nós liberamos para a atmosfera CO2. Por quê? Porque nós não vamos precisar mais dele, tá certo? Nós não vamos precisar mais desse gás. E se a gente ficar com ele, vai ocorrer intoxicação. Então, é necessário colocar para fora, excretar do nosso corpo. A urina, a gente também vai colocar várias substâncias, além de ureia. A ureia é uma substância também que a gente não precisa mais. E no suor também, a gente vai liberar no suor algumas substâncias que o nosso corpo não vai mais precisar. Então, o porquê de ficar ainda com essa substância? Se vai nos prejudicar. Então, são processos que ocorrem naturalmente no nosso corpo que nós vamos colocar para fora, tá? Substâncias que a gente não vai mais necessitar delas. E o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, ele realiza o transporte de substâncias pelo corpo. Então, a gente viu que os sistemas, né, ele é uma ligação um com o outro. O sistema circulatório, ele tem ligação com o respiratório, que tem ligação com o sistema circulatório, porque nada vai funcionar sozinho, tudo vai funcionar em conjunto. Então, o sistema circulatório e o cardiovascular, ele vai fazer o transporte de substâncias no nosso corpo, como, por exemplo, de nutrientes, hormônios, né, que o nosso corpo precisa para poder funcionar, proteínas, as nossas células, tá? A gente sabe que no nosso sangue nós vamos ter vários tipos de células que são de grande importância. Alguns resíduos, os gases da respiração, a gente sabe que quem leva é a circulação, é o sangue, é aí onde a gente vê a ligação do sistema circulatório com o sistema respiratório, né? Eles trabalham em conjunto, que é o gás oxigênio e o gás carbônico, proteínas e entre outros. Todas essas substâncias, elas são transportadas pelo nosso sangue. Então, vejam a importância do sistema cardiovascular, tá? E aí, o sistema cardiovascular, ele é formado de quê? Ele é formado de sangue, de coração e de vasos sanguíneos. Quem está lembrado quais são os vasos sanguíneos? Que eu falei nas nossas aulas anteriores, tá? Artérias, veias e capilares, lembra?
Aí nós temos aqui a imagem, tá certo, do sistema circulatório, onde eu estou mostrando para vocês a localização do coração, né? Que ele fica nessa região, protegido pela caixa torácica. Aqui, representado de azul, nós temos as veias. Tudo que é azul aqui é para representar as veias, tá? E de vermelho, a gente representa as artérias. Lembrando que, tá? A veia, ela é menos calibrosa do que a artéria. Quem está lembrado o porquê disso? Porque eu falei para vocês nas aulas anteriores que as artérias, elas são mais profundas. O que a gente consegue ver na nossa pele são as veias, tá? As artérias, elas são mais profundas e por esse motivo a pressão sanguínea nela é maior. E aí ela precisa ser o quê? Mais calibrosa para poder suportar a pressão sanguínea, certo? E o sangue, né? Qual é a composição do sangue? O que é que o sangue vai apresentar em sua composição? Nós temos o plasma, tá? Não sei se vocês estão lembrados, mas eu acredito que estejam. Plaquetas, as células, as hemácias e os leucócitos, tá? Plasma. Plasma é a parte líquida do sangue, né? É aquele líquido amarelado, tá certo? Que é formado de água, de proteínas, de nutrientes, de hormônios e dentre outros componentes, tá? Então, o plasma, ele é a parte líquida do sangue, onde vai conter diversas substâncias. As plaquetas são fragmentos de células, tá certo? Que é responsável pela coagulação do sangue. Então, participam do processo de coagulação, evitando a perda de sangue em caso de rompimento de vasos sanguíneos. Quando você leva um corte, até um corte profundo, que sangra bastante, quem é que vai reparar esse corte? Para evitar que você perca uma excessiva quantidade de sangue. As plaquetas. As plaquetas têm essa função, tá certo? De evitar que você perca muito sangue. Nós também vamos ter algumas células, tá? Como, por exemplo, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Os glóbulos vermelhos, que a gente já conhece, são as hemácias e os glóbulos brancos são os leucócitos, tá? Lembrando que os glóbulos vermelhos, as hemácias, eles carregam os gases respiratórios no sangue, tem essa função, tá? E também os glóbulos brancos, eles fazem a defesa do nosso corpo, né? É como se a gente diz, é como se fosse o exército que protege o nosso corpo contra algumas doenças. É a defesa, tá? É a nossa imunidade. As hemácias realizam principalmente o transporte do oxigênio e do CO2 também, tá certo? E os leucócitos defendem o organismo de invasores, como vírus, bactérias, é a defesa do nosso corpo, tá certo? Aí aqui eu trouxe para vocês a representação de um vaso sanguíneo, que eu já tinha mostrado nas aulas anteriores, mas nessa revisão, para a gente poder lembrar, tá certo? Aqui nós temos a hemácia, que é os glóbulos vermelhos. Aqui nós temos os glóbulos brancos, que são os leucócitos, tá? Amarelinho, as plaquetas, que são fragmentos de células, que impedem a coagulação do sangue. Esse líquido amarelado aqui é o plasma, que ele é composto de vários nutrientes. Isso aqui tudo é um capilar, né? Bem grandão. A gente sabe que fica a artéria de um lado, a veia do outro e no meio são os capilares, que são bem fininhos mesmo. E a função é poder levar sangue para os órgãos, né? Os capilares, eles banham os órgãos para que possa levar sangue para os órgãos. E agora uma pequena revisão do sistema urinário, tá? Qual é a principal função do sistema urinário? O sistema urinário, ele filtra o nosso sangue para produzir urina, tá certo? Então vamos lá. Filtra o sangue removendo substâncias tóxicas que são excretadas do corpo através da urina. Então a nossa urina, ela sai com tanta substância tóxica, mas aquelas substâncias é toda filtrada do sangue.
tá? Quem faz isso é os nossos rins. Eles filtram nosso sangue, tira todas as impurezas para poder produzir a urina, tá? E isso acontece diariamente, tá certo? Todos os dias isso acontece. Então, quem são os componentes do sistema urinário? Nós temos rins, uréteres, bexiga urinária e uréter, tá certo? São os órgãos que vai compor o sistema urinário. Aí aqui eu trouxe a imagem para vocês, tá certo? Do sistema urinário, onde nós podemos observar o rim, tá? Ele parece com um grão de feijão, tem o mesmo formato de um grão de feijão, tá certo? Ó, nós temos dois uréteres, tá? Onde ele faz a ligação do rim com a bexiga, para poder trazer a urina para a bexiga. E aqui nós temos a uretra, tá? Por onde vai sair a urina, onde ela vai ser expelida. Então, é importante também a gente lembrar que os nossos rins, eles são de grande importância. E é importante que a gente beba pelo menos 2 litros de água por dia, tá? Para evitar que você adquira algum tipo de infecção, tá certo? Beber água diariamente é importante para poder diluir os sais que ficam na sua urina, para não poder criar aqueles pedras de sais e aí ocasionar nas pedras nos rins, que pode levar até processos cirúrgicos para poder retirar. Tá certo? Então, com essa aulinha de hoje, vai ser encaminhada para vocês 2 atividades, tá? Uma de sistema urinário e uma de sistema circulatório, tá certo? Até a próxima aula.